Exame neurológico no trauma. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula com a referência do ATDS, nona edição, dentro do capítulo de trauma crânioencefálico. Eu gravei uma aula de trauma crânioencefálico e agora eu vou destrinchar melhor o exame neurológico no trauma. Para quem não me conhece, eu sou o Luca, acadêmico do 7º semestre de Medicina da Faculdade Unicristos. Os objetivos dessa nossa aula vai ser destrinchar realmente o exame neurológico, tudo aquilo que corresponde ao sistema nervoso dentro do trauma, dentro do exame que nós temos para avaliar o paciente como um todo, para avaliar as funções do paciente. Por isso, anatomia dos seixos medulares, mapa dos dermátomos, história clínica, exame físico e exame complementar, sequência do exame neurológico, abordagem inicial, avaliação pupilar, exame de fundo de olho, paralisia facial, sistema motor e reflexos. Se você tem interesse em aprender sobre isso, fique nessa aula e tire print à vontade da tela. Estamos aqui para compartilhar conhecimento. Para começar e entender os feixes medulares, nós temos que entender o homúnculo de Penfield. É exatamente a disposição do ser humano, do nosso próprio corpo, no nosso córtex motor, no giro pós-central e no no giro pré-central e no giro pós-central, o córtex sensitivo. Percebam que na região mais interna do cérebro, no córtex, na região sagital, começa-se pela perna, pelos pés, pela perna, pela coxa, tronco, né? E vai subindo cabeça, braço, até chegar ali na mão. E é isso que vocês vão entender. Por quê? Porque quando os feixes dessas áreas saem, eles vão sair e vão cruzar, percorrendo o menor caminho. Então, se o pé que sai ali mais do centro, ele vem, aí desce, aí no tronco ele cruza, lembrar que ele cruza ali na linha do bulbo, né? Depois de passar pela cápsula interna, que ele sai, lembrar, giro pré-central, giro motor, o estímulo sai do córtex, penetra na cápsula central para quê? Para refinar o movimento. Na hora que desce ao tronco, passa percorrendo o menor caminho. Então, ele vai ajudar quem vem mais distante, indo mais para a lateral. Quem vem pelo meio vai mais para a lateral. E quem vem da mais lateral vai pelo meio. Por isso que a mão, ela entra mais pelo meio. E vocês vão entender numa das síndromes medulares, porque a mão é mais acometida que a perna. Justamente por isso, pela somatotopia dessa descida dos feixes medulares. Agora, existem mais dois, que é bem importante, né, que é a sensibilidade superficial e a sensibilidade profunda. A sensibilidade superficial é dividida em tratos espinotalâmicos anteriores, que correspondem às funções de tato e pressão. Tato pelo corpúsculo de Meissner, pressão pelo corpúsculo de Pacini, e o espinotalâmico lateral corresponde às funções de dor e temperatura, sendo temperatura os corpúsculos de Krause e dor os corpúsculos de Ruffini. Estes dois de sensibilidade, espinotalâmico lateral e anterior, eles cruzam na linha da medula. Isso vai ser importante, de novo, para vocês entenderem as síndromes medulares. Ok, eles fazem a sinapse, lembrar que os neurônios sensitivos entram por trás, né? A dor vem por trás.
E quando ele entra, ele faz a sinapse, cruza e sobe para o córtex pós-central. Agora, a sensibilidade profunda sobe pelos tratos posteriores, fascículo graxo e cuneiforme. Eles também se cruzam lá no tronco. Então, vocês vão entender novamente as síndromes medulares, porque isso é muito importante. Já falei para vocês, adiantando. Lembrar, tato, TA, então, ao contrário, AT é anterior. E pressão. Lembrar que tato e pressão estão juntos. Pacini e Meissner. E lateral, dor e temperatura. Lembrar que quando se quer saber se esse trato está bem funcionante, você não vai tacar fogo na pele do paciente para ele, realmente está funcionando. Não, vou dar um beliscão aqui e ver se ele está sentindo. E isso já evita que eu taque fogo na pele do paciente para testar o trato lateral. E os tratos posteriores a gente testa pela sensibilidade vibratória e proprioceptiva. Vocês vão ver algumas manobras para a gente testar. Novamente, as vias medulares, forma esquemática à esquerda e a forma anatômica à direita. Os tratos córtico-espinhais, posteriores, laterais e anteriores. Dermátomos, sensibilidade superficial, tato, pressão, dor, temperatura. Vamos falar agora especificamente da sensibilidade do tato. Paciente que está com inervação comprometida na região occipital. Ele tem uma alteração possivelmente de C2. Occipital tem 2 Cs, C2. Na linha intermamilar, corresponde à região da inervação das raízes de T4. Subxifoidiana, T6. Subxifoidiana, T6. Umbilical, U, IN, e U. Vira 10. Vira T10. E T12 suprapúbica. Só lembrar, T12 suprapúbica. T10 umbilical, T6 subxifoidiana, T4 intermamilar, C2 occipital. Já virou uma música e você aprendeu os dermátomos mais importantes que a gente deve avaliar acima, abaixo disso. Você sabe o que corresponde cada um. Pesquisar no paciente, a história clínica é fundamental. A identificação, nome, idade, sexo, residência, natural, nome da mãe, que o paciente pode estar desacompanhado. Saber quem está acompanhando também, se é a mãe, se não é. Mecanismo do trauma. Como foi que ocorreu esse trauma? Foi um trauma? Foi um acidente? Estava praticando esporte? A hora do trauma. Como ele foi resgatado? Houve amnésia? Retrógrada ou anterógrada? Houve cefaleia? No exame físico, obedecer a sequência de ABCDE, como a gente vai investigar o paciente, né, na questão da emergência, avaliar vias aéreas, expor o tórax, observar uma perfusão dos tecidos, e aí, no exame neurológico específico, escala de coma de Glasgow, pupila, motilidade ocular, extrínseca, face, força, sensibilidade. E não é hipotermia, né? TCS, tem óleo de guaxinim, equimose retroauricular, rinorreia e otorreia. Na abordagem inicial, você deve falar alto com o paciente, mantenha a comunicação com ele. O paciente ali que acabou de resolver o trauma, ele deve estar ali um pouco desorientado, querendo dormir, sonolento. Os pacientes apresentam-se muito sonolentos, né, depois de um trauma, e você tem que manter a comunicação com ele, buscar ao máximo fazer a comunicação com ele. E aí, por isso, você tem que falar alto, né, estimular ali
é a conversa, né? Fazer um contato tátil e, se não possível, fazer um contato, um estímulo doloroso. Isso é uma sequência que a gente segue na escala de coma de Glasgow, né? Que avalia o estado mental do paciente de forma transversal naquele momento. Por isso é sempre importante anotar o horário que você está fazendo, a escala, e sempre reavaliar por meio da escala. Também segue o exame pelos nervos cranianos, força motora e reflexos, sensibilidade superficial e profunda. A escala de coma de Glasgow é uma escala que varia de 3 a 15 e nas últimas atualizações está variando de 1 a 15 a depender da resposta pupilar. Mas sempre avaliar a melhor resposta do paciente. E lembrar que quantitativo revela qualitativo ou vice-versa, paciente com respostas muito boas, paciente alerta, né? Lembrar que olho são 4, motor são 5 e, verbo são 5, motora são 6. Então, 4, 5, 6. 4, melhor resposta. 3, sonolento. 2, torporoso. 1, comatoso, a depender da classificação, né, moderado grave do paciente. A avaliação pupilar, como eu falei, pode levar o Glasgow lá para baixo. Se ele tem o reflexo fotomotor direto consensual, isocoria, ele tem 3. Se ele tem anisocoria, ele tem 2. Se ele tem anisocoria com fotorreação negativa, ele tem 1. Ausência de resposta das duas pupilas. Existe aqui as pupilas, cada uma revelando uma região que pode estar acometida no caso de uma... Pronto, exatamente aqui. Esse caso clínico, vamos ver. Masculino, 23 anos, motoboy, natural para acidente de Fortaleza. Acidente de moto há 3 horas. Fez uma avaliação pupilar com pupila anisocórica com fotorreação negativa em pupila midriática. Chama-se pupila uncal. O que acontece? Aqui você vê o paciente com anisocoria e fotorreação negativa, exatamente na quarta pupila aí de cima para baixo. A pupila midriática ela não tem fotorreação. E aí a gente chama de pupila uncal. Por quê? O uncus, uma região do cérebro, ali no lobo temporal, ele comprime o nervo oculomotor que está passando ao lado dele. E quando ele comprime, ele inibe essa função de certa forma. Então ele inibe a fotorreação. Porque a gente sabe que a fotorreação acontece justamente quando o nervo oculomotor, o nervo óptico recebe a iluminação, passando pelos fascículos, passa ali pelo corpo geniculado lateral, vem por dentro ali do núcleo de Edgar Westphal e aí inerva as duas pupilas, fazendo que haja tanto, se você inervou a esquerda, o reflexo fotomotor direto à esquerda e o consensual à direita. Outro exame é o exame de fundo de olho. Você também vai avaliar, né, o nervo óptico, dessa vez para avaliar a hipertensão intracraniana, se você não tem papiledema. Quando esse disco óptico, parece que ele está com a degeneração do disco óptico, né, ele pula para fora, você percebe no fundo de olho. A MOE, movimentação ocular extrínseca, avaliando o terceiro, quarto e o sexto par. Lembrando que o óculo motor terceiro, quarto é o troclear e o sexto é o abducente. Lembrar que o troclear ele inerva o oblíquo superior e o abducente inerva o reto lateral. Paralisia facial você avalia pelo sétimo par. Existe a paralisia central e a paralisia periférica. Paralisia de Bell. Quando ocorre antes da comunicação entre na verdade, depois da
comunicação entre os dois lados, né? Que vem a inervação superior, ela vem dos dois lados. E aí, quando você tem uma paresia periférica, essa parte dos dois lados já se juntou. Então, acaba que tanto o lado superior como inferior são acometidos. Avaliando agora o sistema motor, passamos pelos nervos cranianos. O sistema motor, em uma escala, é avaliado de 0 a 5, em que 0 é o paciente sem movimentação e 5 o paciente normal. E aí vem 1, o paciente tem alguma contração, mas ele não faz nenhum movimento. 2, o paciente tem um certo movimento, mas um movimento totalmente inespecífico. 3, o paciente tem uma força que vence a gravidade, mas não vence a resistência. Em 4, o paciente vence uma certa resistência. E 5, paciente normal. Outras manobras que podem ser vistas é a manobra dos braços estendidos. O paciente normal, ele supina o braço a 90 graus e mantém. Quando se tem um déficit, você tem pronação e flexão. Sempre lembrar da simetria entre ambos. O paciente pode ser fraco ou então muito forte. Aí um lado tá para você muito forte, porque ele já é muito forte, e o outro tá mais fraco, porque para você tá fraco, mas você também é fraco, e aí para você vai estar normal. O paciente tem que estar simétrico dos dois lados. Sistema de feixes posteriores, sistema de sensibilidade profunda. Vibratório, você vai usar o diapasão, aquele instrumento, né, de música que avalia até a afinação, a frequência, pelo diapasão. E propriocepção pela artrestesia. Você vai pedir para o paciente fechar os olhos e pedir para ele fazer a manobra do hálux, mexendo para cima, para baixo. O paciente deitado, né, pega no hálux dele e mexe para cima e para baixo. Pergunta para ele como você acha que seu hálux está, para cima ou para baixo. E aí ele respondendo corretamente, propriocepção conservada. Reflexo, né, no arco reflexo, em que o paciente é estimulado a ter um reflexo pelo arco reflexo, mais comum. Superficial é o cutâneo plantar, essa manobra aqui embaixo, que a gente avalia o sinal de Babinski. Não existe sinal de Babinski positivo ou negativo, certo? O nome do reflexo é reflexo cutâneo plantar, e se esse reflexo estiver positivo, sinal de Babinski. Como é o sinal de Babinski? Quando você faz esse movimento de subir existe o martelo, né, de Babinski, e lá atrás dele tem meio que algo mais pontiagudo que você consegue subir e permitir que seja facilitado este reflexo. Não utilize a ponta de caneta para não riscar o pé do paciente. Isso já teve bastante problema, conforme nossos professores já explicaram. Então você pode usar ali algo para ter o sinal de Babinski. E esse sinal ele está presente quando você faz o reflexo e o paciente hiperestende os dedos. Se não, reflexo para baixo é o reflexo normal. Testando assim, o reflexo profundo, você tem que tríceps é C7, tricipital, bicipital C5, estilo radial também C5, patelar L2, L4, então L3, e o aquileu S1. Vocês perceberam que eu desci em numeração, né? Então, de novo. Tricipital, cotovelo, C7, bicipital na frente, C5, estilo radial, C5 também, patelar, L3 e aquileu, S1. Beleza? Uma face para vocês memorizarem de forma mais fácil. Pronto, falei para vocês que aquilo da fisiologia, da somatotopia, era importante justamente para quando chegasse nas síndromes medulares, vocês entendessem facilmente. Existe a síndrome de transecção da medula, quando a medula é completamente acometida.
você tem uma lesão completa. Então, abaixo dela, você não vai ter movimento. Temos a síndrome de secção medular, de Brown-Séquard, que é quando ocorre uma hemissecção direita ou à esquerda. Síndrome central da medula, que é quando ocorre ali na região central. Então, a parte mais periférica vai estar normal. E é isso. Vamos aqui uma forma de vocês entenderem melhor. Pronto. Coloquei num quadro que ficou um pouco difícil, né? Mas para vocês quiserem tirar um print, fiquem à vontade para estudarem e entenderem. Sempre lembrar: domínio motor, domínio sensitivo, domínio autonômico também. Domínio sensitivo, tanto lateral, anterior, como posterior. Se é uma síndrome de transecção da medula, toda a medula foi acometida. E trato córtico espinhal acometido. Acomete do mesmo lado, é do mesmo lado que ele vai ter as consequências. Tratos espinotalâmicos, sensibilidade. Comete de um lado, é do outro lado que ele vai ter a consequência. E tratos posteriores, acomete de um lado, é do mesmo lado que ele vai ter a consequência. Então, o paciente pode ter insuficiência respiratória, quadriplegia, arreflexia dos membros superiores e inferiores, atonia muscular, anestesia, perda da sensibilidade profunda, vibração, propriocepção. Como domínio autonômico, o paciente pode ter um choque medular, que possivelmente pode envolver um choque neurogênico com hipotensão sem taquicardia compensatória. Agora, na síndrome de secção medular, você tem uma secção, uma hemissecção de qualquer um dos lados. E isso gera o quê? Exatamente o que eu falei na transecção da medula. Ipsilateral, motor, profundo, contralateral, superficial. Síndrome central da medula. Essa síndrome é que eu falei que a somatotopia é muito importante. Porque pelo homúnculo de Penfield, você tem os tratos descendo e a perna mais lateral. Por isso a perna ela é menos acometida do que os membros superiores. E com isso, quando se recupera, as pernas se recuperam também primeiro do que as mãos. Ok? E a síndrome medular anterior, lembra que o fascículo posterior vai estar de boas. Então, sensibilidade superficial acometida e posterior profundo não acometido. Então, se você curtiu, aproveite o conhecimento para pensar mais. Valeu!